Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Ale. Esse é o meu canal, Estante do Ale. Eu tô começando uma série de vídeos aqui, que é algo que eu já queria fazer há um tempo, que se chama Conto por Conto. Qual que é a proposta dessa série? É a gente analisar antologias de contos, de livros que têm contos da mesma pessoa, ou contos diferentes até, enfim. A ideia é falar de contos, trazer um livro específico de contos e falar, destrinchar esses contos, falar um pouquinho de cada um, analisar, né, trazer aqui características importantes. Não podia escolher outro livro senão o da minha autora favorita para começar essa série, que é Octavia Butler, e a gente vai falar hoje de Filhos de Sangue e Outras Histórias, que é o livro de contos da Octavia e que traz contos, traz ensaios e que explora bastante coisa de ficção científica, de distopia, de questões políticas, questões futuristas, enfim. A Octavia, ela explora muitas coisas nesse livro, ela explora muitos cenários, muitas questões diferentes, então eu quero falar um pouco disso com vocês hoje. Se você ver um pouquinho mais de perto, o meu livro tá todo marcadinho, ele tem muitas flags, porque eu li esse livro depois de já ter lido outras coisas da Octavia. Foi uma experiência surreal, assim, de entendimento do trabalho dela, da obra dela, e de me sentir aproximado dela. Como é que você se sente próximo de uma autora que já faleceu? Nesses contos, a Octavia deixa notas, ela escreveu uma nota para cada conto e para cada ensaio desse livro. Ela explica o que ela estava pensando quando escreveu. Então você meio que entende aquele propósito daquela história. Faz muito sentido você se sentir mais próximo, você pensar com a mente da escritora por trás dessas histórias. Então, é surreal, é uma sensação incrível, maravilhosa, e eu recomendo para todo mundo. Então, como eu disse, é um livro que tem contos e ensaios, né? Esse livro tem 2 ensaios e eles meio que dividem o livro. Antes desses ensaios tem alguns contos, que são contos antigos, contos que ela já tinha escrito antes, muito antes, há muito tempo. Depois vem os ensaios em que ela fala sobre escrita, tá? E são 2 ensaios, assim, muito fortes, sobre escrita, sobre ela ser uma escritora negra, como que a ficção científica influencia na cultura afrodescendente de qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer cultura. E é isso, gente. A proposta desse quadro é que a gente fale sobre cada conto, tá? Em alguns livros eu não vou conseguir falar sobre todos os contos, mas nesse eu vou falar sobre todos. A Octavia traz aqui no prefácio do livro, basicamente, o que motiva ela a escrever e como que as pessoas enxergam essa obra dela. Na verdade, sinto que o que as pessoas trazem para minha obra é tão importante para elas quanto aquilo que coloco nela. Mas ainda fico feliz em poder falar um pouco sobre como crio essa obra e o que ela significa para mim. Então, sem mais delongas, a gente vai falar sobre o primeiro conto desse livro, que é Filhos de Sangue. Ele é um conto sobre alienígenas, né? Ele vai trazer os Tliks, que são criaturas com formas centopeicas que vivem em simbiose com a raça humana. É como se num futuro meio distante, se eles chegassem à Terra e descobrissem que eles precisam dos nossos corpos para se reproduzir, para crescer, para evoluir, enfim. E aí esse conto se baseia também nessa relação extraterrestre e terrestre que existe, e como essa relação pode parecer parasitária, mas na verdade é de dependência, e ela se cria quando esses cliques se envolvem emocionalmente com os humanos. Então, eles criam esse laço, é quase uma relação tóxica, eu diria, mas eles criam esse laço para conseguir se apossar dos nossos corpos e reproduzirem. E é isso, são centopeias gigantes. Se você imagina, sei lá, você já viu Amor e Monstros, ó, tem umas centopeias gigantes. É tipo isso. Os cliques são tipo essas centopeias gigantes, só que eles têm consciência, né? Me lembram muito aquele espírito do Avatar. Sabe qual é aquele espírito também do Avatar? Que era um... É como eu consigo imaginar esses alienígenas. Outra coisa que move essa história, no caso, é uma discordância entre irmãos. São 2 irmãos mais velhos ali, um rapaz e uma moça, e o rapaz está preparado para receber os ovos dos Tliks e meio que ser uma incubadora para esses ovos. E a irmã dele não quer que ele faça isso, ela não quer que os Tliks usem mais a família dela, ela quer se livrar deles, ela tem um plano para acabar com eles, e esse irmão não quer fazer isso, ele quer sucumbir, ele quer servir, enfim. Então, basicamente, o que move isso é uma revolta, que move essa história. E o que eu gosto muito nesse primeiro conto é que ele me lembra a trilogia Xenogênese, da autora, que tem
quase a mesma proposta. Na Xenogênese, a gente tem os Oankali, que são outra raça alienígena e que chega na Terra para salvar a humanidade antes que ela destrua o próprio planeta e se destrua. Ela chega no meio de uma guerra que ela não especifica que guerra é, pode ser a Terceira Guerra Mundial, pode ser, não sei, pode ser uma guerra. Antes que tudo se destrua, que todo mundo se destrua, elas resgatam alguns humanos e tudo mais, e começam a estudar esses humanos, porque, na verdade, os Oankali, eles vão de planeta em planeta salvando as raças, porque eles são uma raça nômade que se adapta às raças daqueles planetas. Então, eles vêm para a Terra, salvam vários humanos, inclusive a Lilith, que é a protagonista do primeiro livro, e é quem vai aparecer nos outros também, lógico, mas ela é a protagonista do primeiro. E ela traz os questionamentos mais importantes ali desse encontro alienígena e humanos nesse primeiro livro, sabe? Então, se aproxima muito desse conto, e até eu acho que é algo que a Octavia faz, que é pesquisar biologias, pesquisar como alguns insetos, alguns animais funcionam, e adaptar isso de uma forma para justificar a existência de seres em outros planetas e acabar fazendo com que eles interajam com a gente nas histórias dela. Então, Filhos de Sangue é muito forte, é uma história que traz ali uma percepção muito, muito massa, e eu gostei muito. O próximo conto é O Entardecer, Amanhã e a Noite. É o segundo conto dessa coletânea da Octavia, e é um conto sobre uma doença fictícia, a síndrome de Doria-God, que causa distúrbios capazes de fazer as pessoas se mutilarem até a morte. É um conto bem pesado. A Octavia aqui traz a perspectiva de um casal que tem essa síndrome, né, que eles chamam de DDG na história. E aí o que acontece? A mãe do rapaz ela tem a síndrome de uma forma muito grave, e ela está internada numa espécie de casa de repouso para pessoas que são acometidas dessa síndrome. E o que ela fez para estar ali, né? Ela arrancou o próprio olho, num surto. Então, é bizarro, é absurdo, mas faz parte do enredo, né? E aí, enfim, esse casal vai visitar esse instituto em que as pessoas estão internadas, em que elas são cuidadas, vão encontrar a mãe dele e tal, só que é como se ela não reconhecesse ele da forma como ele é, né? Mas ele reconhece ela, enfim. E aí a gente tem a Lynn, que é a mulher do casal, e ela desenvolveu um tipo diferente da síndrome de Doria-God, que é ela meio que tem um poder sobre as outras pessoas que têm a mesma síndrome. É como se ela fosse a abelha rainha. Basicamente é como se ela liberasse um feromônio que tranquiliza as pessoas que tem a síndrome também, né? Então, tipo, ela não tem os surtos que essas pessoas têm, mas ela consegue tranquilizar essas pessoas. É como se ela fosse o negativo do positivo, sabe? Tipo, ela é um paciente negativo. E aí a Octavia fala um pouquinho desse conto. Comecei a história me perguntando especificamente quanto do que fazemos é estimulado, desestimulado ou, em outros contextos, orientado por aquilo que somos geneticamente. Essa é uma de minhas questões favoritas, origem de muitos dos meus romances. Pode ser uma questão perigosa também. Muitas vezes, quando as pessoas a utilizam em suas ficções, querem se referir a quem tem mais daquilo que enxerguem como desejável, ou quem tem menos do que é indesejável. A genética é um jogo de tabuleiro, o pior. Uma desculpa para o darwinismo social, cuja popularidade oscila de tempos em tempos. Um híbrido imortal. Nessa nota, a Octavia também fala sobre as doenças que inspiraram ela a escrever esse conto, e também as percepções que levaram ela a falar sobre os sintomas da síndrome de Doria-God. É uma história muito interessante para você ler e explorar, né, a escrita da Octavia e entender como ela pensava. No próximo conto, e aí ele é bem problemático, parentes próximos ao terceiro conto, e ele traz a história de uma jovem que é ressentida com a mãe, e mesmo após a morte da mãe dela, ela guarda esses rancores, sabe? Mas ela tá sentindo alguma coisa ali com essa morte. Eu não sei se ela tá em negação, enfim, tá num estado do luto assim que você fica apática. Ela tá apática, pronto. E ela tem esse ressentimento porque a mãe dela não dava muita atenção pra ela, mas ela acaba aparentemente se envolvendo amorosamente com o tio, irmão da mãe, e aí você fica, oi? Mas a Octavia, ela traz muito essa questão dos absurdos da Bíblia, sabe? Na nota desse conto, ela fala exatamente sobre alguma coisa assim, como uma relação desse tipo.
de se envolver com uma pessoa muito nova, né? E vice-versa, uma pessoa muito nova com uma pessoa muito mais velha. Não aparenta tanto ser um conto de ficção científica, na verdade, eu acho que é o que mais se distancia desse gênero, então é possível que seja só uma inserção ali diferente. E aí ela fala exatamente desses absurdos bíblicos aqui na nota desse conto. As histórias me intrigavam. Histórias de conflito, traição, tortura, assassinato, exílio e incesto. Eu as lia com avidez. Isso, óbvio, não era bem o que minha mãe imaginou quando me encorajou a ler a Bíblia. E aí, o próximo conto é um dos meus contos favoritos da Octavia e um dos meus favoritos da vida, que é Sons da Fala. E eu li ele muito antes desse livro, porque tinha um projeto na editora Morro Branco, que era o projeto Cápsula, em que tinha vários contos assim avulsos para você ler online, né? Um deles era Sons da Fala, da Octavia Butler. E eu passei a recomendar esse conto, porque tinha ele gratuito, dava para ler ele de forma gratuita, eu passei a recomendar para quem quisesse conhecer a escrita da Octavia. Sons da Fala é uma história pós-apocalíptica que traz ali uma sociedade vivendo uma epidemia sensorial, uma epidemia de algo que ninguém sabe se é um vírus, se é uma bactéria. É uma síndrome, uma questão que mexe com a cognição das pessoas. Então, as pessoas não conseguem mais se comunicar. Elas não conseguem ler, elas não conseguem falar, elas não conseguem escutar, elas não conseguem entender as coisas. E a gente tem uma personagem que ainda consegue. A gente tem essa personagem, que é a Rai, e ela tá dentro de um ônibus em que começa uma briga. É muito interessante porque a Octavia fala que esse conto foi inspirado numa briga que ela viu no ônibus. Então, é bem louco como você percebe que é possível tirar uma história de algo que está no meio da sua rotina, sabe? De criar algo ficcional e muito bom a partir de um acontecimento da sua rotina. Então, ela traz essa questão dessa briga de ônibus dentro desse conto, mas é essa sociedade que está afetada por essa epidemia e que está sofrendo as consequências disso. Então, essa personagem, a Rai, ela sai desse ônibus, no meio dessa briga, ela se envolve com um policial e não existe uma comunicação, né? Se você imaginar como seria truncada a comunicação entre um homem e uma mulher das cavernas, no sentido de envolvimento sexual, foi o que aconteceu com eles, sabe? Mas ela entendia, eles conseguiam se comunicar. Eles conseguiam entender um ao outro. Se eu não me engano, ele não conseguia falar e ela não conseguia ouvir. E aí tinha dificuldades de leitura envolvidas, mas ela conseguia decifrar um mapa. Eu não lembro direito, gente, mas tinha uma questão de um mapa no meio. E eu sei que começa com uma pequena distopia se construindo. Termina, aliás, com o início de uma distopia e que, ok, é um daqueles contos que você gostaria muito. É um daqueles contos que você gostaria muito de ver uma continuação, de ver uma versão mais longa, um romance todo, de repente. E eu realmente gostaria de saber o que aconteceu depois do final dessa história. E é claro que eu vou ler um trechinho da nota da autora sobre esse conto. Como eu disse, esse conto foi inspirado numa briga de ônibus, né? E aí tem um trecho dela falando qual foi a reação dela com essa briga. Eu fiquei sentada onde estava, mais deprimida do que nunca, odiando toda aquela situação desesperadora e absurda, me perguntando se a espécie humana algum dia amadureceria o suficiente para aprender a se comunicar sem usar os punhos de um jeito ou de outro. O próximo conto é Atalho, certo? Que é o último conto dessa primeira parte. Depois dele vem os ensaios e vem mais 2 novas histórias. Mas Atalho é um conto que eu também não consigo interpretar direito, que nem o Parentes Próximos. Por quê, né? É uma história em que a Octavia fala que escreveu quando ela trabalhava numa fábrica. E aí me lembra muito a personagem Dana de Kindred, Laços de Sangue, também da autora, que trabalhava num almoxarifado, num estoque, alguma coisa assim, de alguma fábrica, e que acaba, né, ela viaja no tempo. Essa personagem, não. A personagem de Atalho é tratada como uma pessoa estranha, né, diferente, ela é meio que excluída no trabalho dela. A gente pode interpretar como pessoas que estão descobrindo o TDAH e que a vida em sociedade não está muito fácil por causa disso.
sabe? Então, eu acho que pode ser isso dessa personagem, né? Também não é uma ficção científica, a gente não pode dizer que é uma ficção científica, assim. Tem mais de ficção literária, mas ainda assim é uma história boa. Eu não consigo interpretar tanto dela, mas é um conto curto também. Então dá pra. Quem já leu ele deve entender melhor do que eu nessa questão. Eu acho que é o caso de reler e entender de fato o que tem por trás dessa história. Aqui tem um trechinho da nota da autora que fala um pouco dessa percepção de pessoas com problemas em empregos horríveis, né? Os empreguinhos horríveis que eu arrumava em fábricas, armazéns, indústrias de alimentos processados, escritórios e lojas de varejo, sempre parecia haver uma ou duas pessoas esquisitas. Todo mundo sabia quem eram. Às vezes realmente estavam tomando medicamentos, às vezes não. Com ou sem medicação, tinham problemas sérios, evidentes. É muito essa questão de, tipo, quando você está no trabalho, por precisar trabalhar, precisar daquilo para viver, e é só aquilo que você tem que fazer, sabe? Então, vamos para os ensaios agora de Octavia Butler. São 2 ensaios. Se chamam Obsessão Positiva e Furor Scribendi. Furor Scribendi. E são ensaios sobre escrita. Em Obsessão Positiva, Octavia faz uma reflexão sobre a própria carreira na escrita. Na verdade, é meio que um artigo autobiográfico. E ela fala sobre ser uma mulher negra escrevendo ficção científica nos Estados Unidos na época dela, que foi mais para o final do século passado e para o início desse século. Ela faleceu em 2006, então muita coisa que ela escreveu, ela não pôde ver se concretizando, mas se você conhece, se você leu outras obras de Octavia e viveu os últimos 25 anos, você provavelmente viu muita coisa que ela escreveu quase acontecer ou acontecer de fato. E eu falo muito isso sobre Semente da Terra, que é a duologia dela, que tem a Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos, né? São 2 livros que ela traz ali o fanatismo cristão como o grande mal dessa sociedade atual. E é incrível, é incrível. Se você nunca leu, leia Semente da Terra. Já o outro ensaio é Furor Scribendi, né, em que Octavia, que é considerada a dama da ficção científica negra, dá dicas de escrita. E são várias dicas, assim, na verdade, né, que ela fala de rotina, de coisas que ajudaram no processo de criação dela, no processo criativo. E é muito engraçado como a Bíblia e a religião inspiraram ela a escrever ficção científica. Eu acho isso muito peculiar, porque foi o incômodo dela com o cristianismo que fez ela criar muita coisa legal de ficção científica. Então, é uma experiência tanto você ler e entender isso, sabe? E são 2 ensaios que vão te aproximar mais da Octavia. Vão te mostrar como que você pode conhecer uma autora. Como eu disse no começo do vídeo, é um vídeo muito para se aproximar de como ela escrevia, da percepção dela, enfim. E é uma sensação muito boa. Para eu que sou extremamente fã, é impagável, de verdade. E aí, depois dos 2 ensaios, a gente tem os 2 últimos contos, que são as histórias mais recentes da Octavia, né? A gente tem Anistia, que particularmente é um dos meus favoritos, que é a história de uma mulher que é a tradutora. É uma história sobre alienígenas, e a protagonista é uma tradutora de colônias alienígenas. Ela está no meio de uma tradução, né, de uma colônia. O que é essa tradução? E o que são essas colônias? Tem esses 2 contextos. A tradução é basicamente quando ela precisa aprender a linguagem daquela colônia alienígena, daquela comunidade, para poder se comunicar com outras colônias por aquela colônia, para que elas continuem, né, fazendo seus negócios, se reproduzindo, existindo. E aí ainda vem essa questão da existência, de como a Octavia constrói as histórias de extraterrestres para que eles precisem da gente para existir. E o que são as colônias? Colônias são enxames, são pequenos enxames de abelhas, nuvens, vamos dizer assim. Uma colônia é uma nuvenzinha. Eu vejo exatamente essa imagem ilustrada. A colônia é uma nuvem e ela enreda a cabeça da tradutora, que nesse caso aqui é Noah. Ela enreda a cabeça da tradutora e ela vai se comunicar com essa pessoa tem que se forçar a entender
E a Noa, ela já fez isso tantas vezes que ela já entende muitas linguagens, ela consegue assimilar muito rápido. E a missão dela nesse conto é convencer outros humanos a serem tradutores também. E ela tem que formar essas pessoas de uma forma que elas se tornem tradutoras de outras colônias alienígenas. E aí a gente tem, claro, o trecho da nota da diva da Octavia Butler sobre essa história. A nota toda é bem curtinha, na verdade. Ela traz até um fato histórico aqui. A anistia foi inspirada no que aconteceu ao Dr. Wen Ho Lee em Los Alamos, nos anos de 1990, época em que ainda conseguia ficar chocada que uma pessoa pudesse ter a profissão dele e ter sua liberdade tirada e sua reputação manchada. Tudo isso sem provas de que tinha, de fato, feito algo errado. Eu não fazia ideia de como esse tipo de coisa iria se tornar corriqueira. Eu não sei exatamente o que aconteceu a essa pessoa, a quem ela se refere aqui. Se é isso, se é, tipo, a privação da liberdade de alguém por causa do que ela faz, né, é exatamente uma censura, algo desse tipo, e que é basicamente o que é feito aqui, sabe? O trabalho da Noa nessa história é exatamente entender e traduzir, e ela recebe por isso, para que a família dela continue existindo, se mantenha viva. Então ela meio que trabalha, que vive no trabalho para poder garantir a existência da família, a subsistência da família dela. E aí a gente vem pro último conto desse livro. Como eu disse, a Octavia se apoia muito na religião, né, no sentido de ela explora a religião, ela critica a religião, o cristianismo, nas histórias dela. E esse é um... não tem como não ser uma crítica, porque ela basicamente fez Deus entrar em contato com uma mulher moderna, uma mulher dos dias atuais, para escrever um novo livro para a Bíblia. E esse conto é o livro de Marta, em que Deus fala com Marta e pede para que ela escreva um novo livro para a Bíblia, que ela precisa escrever, que ela se torne uma nova profeta. E aí ela acaba recebendo essa missão de passar uma nova mensagem para a humanidade, uma nova mensagem transformadora para a humanidade, algo que incite que a gente consiga de fato se salvar de todos esses pecados cometidos aí nos supostos 2000 anos depois de Cristo. Ela traz essa sátira aí, né? Marta é uma mulher preta. Será que a humanidade ouviria uma nova profeta que claramente se vê que é uma mulher preta, que todo mundo duvida da raça das pessoas que escreveram a Bíblia, né? Há milhares de anos. Mas será que eles acreditariam, né? Numa mulher preta escrevendo um novo livro para a Bíblia? Traz esse reflexo da vida da Octavia, dessa crítica religiosa dela, e também me lembra muito Semente da Terra, né? Que é a duologia dela, em que se cria uma nova religião e tudo mais. Então tá ali viva essa relação com o cristianismo, relação de nada de amor, na verdade, que Octavia tem. E aí a nota é bem curtinha, então eu vou ler toda. O livro de Marta é minha história de utopia. Não gosto da maioria das histórias de utopia porque não acredito nelas nem por um instante. Parece inevitável que minha utopia seja o inferno de outra pessoa. Então, óbvio, fiz Deus ordenar à pobre Marta que ela inventasse uma utopia que desse certo. E onde mais ela daria certo que não nos sonhos particulares individuais de cada um. E aí é isso. Conto, basicamente, a Marta, ela mexe ali com os sonhos das pessoas, ela faz alguma coisa, não vou dizer o que é, não vou dar esse spoiler. Mas para encerrar esse vídeo, preciso recomendar que você leia Filhos de Sangue e Outras Histórias, que aprecie cada conto, cada ensaio da Octavia aqui, cada nota dela. E eu vou ser bem particular aqui com isso. Foi um livro que me abriu os olhos, assim, em relação à literatura como um todo, sabe? Então, é difícil eu não recomendar. E não podia começar com outro livro, esse quadro. Então, para que você veja mais vídeos como esse, veja outros livros de contos, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui se você já leu, se ficou com vontade de ler. Comente que livro você quer ver por aqui, que de repente eu vou atender esse pedido, né? Vai que... E até o próximo vídeo.